Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador João Cabral para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Alô. Ata da 19ª sessão extraordinária em 13 de abril de 2005. Presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, e Dionísio Lins, a convite. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Paulo Serri, S. Ferraz, João Cabral, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Sami Jorge, Dionísio Lins, Patrícia Murim, Marcelino da Almeida, Luiz Humberto, Vanderlei Maris, Jorge Felipe, Jerominho, Jorginho da SOS, Theo Silva, Carlos Caiado, Cláudio Cavalcante, Aspásia Camargo, Nadim de Rio das Pedras, Agemiro Pimentel, Jorge Babu, Guaraná, Rosa Fernandes, Chiquinho Brazão, Ivan Moreira, Leila do Flamengo, Márcio Pacheco, Carlos Bolsonaro, Jorge Mauro, pastora Márcia Teixeira, Brizola Neto, doutor Adelino Simões, Sueli, Lilian Sá, Tereza Berger, doutor Adil Soares, Aloysio Freitas, Edson Santos, Andréa Gouveia Vieira, Renato Moura, 40, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Encerra-se a sessão às 21h. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, hoje é sem dúvida um dia muito especial. Acaba de ser escolhido o novo Papa, Benedito XVI. Nós esperamos, aqui da nossa Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que o novo Papa siga o exemplo de João Paulo II. Essa inesquecível figura que eu tenho certeza ficará para sempre na lembrança da humanidade. Hoje é um dia muito especial, eu disse há pouco. Nos próximos dias, a comunidade judaica estará comemorando o Pêssar, a sua Páscoa, que significa passagem da escravidão para a liberdade. E hoje, mais uma vez eu repito, é um dia muito especial. Porque, senhoras e senhores vereadores, hoje é dia 19 de abril, como aquele de 1943, o mundo vivia o horror da Europa nazista em plena Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, enlouquecido, queria dominar o mundo. E cada vez que os nazistas entravam no país, os judeus eram os mais visados. Eles não eram raça pura, como os arianos. Eles tinham que ser exterminados. E foram. Primeiro, eram obrigados a trabalhar para os alemães. Depois, cavavam as suas próprias covas, onde eram enterrados vivos. Depois foram eletrocutados nos pseudos banhos de higiene ou iam diretos para os fornos crematórios. O Holocausto dizimou 6 milhões de judeus, dos quais 1 milhão de crianças. Crianças que poderiam, quem sabe, contribuir com a ciência, com as artes, com a literatura.
foram assassinados pelo simples fato de serem judeus. Em Varsóvia, capital da Polônia, viviam muitos judeus. Quando a guerra terminou, sobraram poucos sobreviventes. E foi assim nos demais países onde a bota nazista pisou. Os judeus eram surrados, humilhados, barbas arrancadas e queimadas. E o mundo a tudo assistiu. Atônito, sim, mas sem nada fazer. O nazista Fischer criou o gueto de Varsóvia. Ali levantou um muro de 3 metros de altura. Prendeu cacos de vidro no topo e ali colocou, num pequeno espaço, 500 mil judeus de Varsóvia e das vizinhanças. Morriam de fome, de tifo, de inanição. Nas proximidades do gueto de Varsóvia, foi instalado o campo de extermínio de Treblinka. Seu chefe foi Stangl, que no final da guerra, imaginem vocês, se refugiou no Brasil. Descoberto, foi extraditado para a Alemanha, onde foi julgado e condenado à prisão perpétua. De Varsóvia para Treblinka e daí para as câmaras de gás, que não paravam de funcionar, ceifando vidas inocentes. Em Treblinka foram exterminados nada mais, nada menos que 440 mil judeus. A data 19 de abril de 1943 marca, senhores, o levante do gueto de Varsóvia. Era como hoje, véspera da Páscoa judaica. Nos búnkeres, nos subterrâneos, nos esgotos infectos, comandados por um jovem chamado Mordechai Anilevich, os judeus armados de facas, de armas improvisadas, de bombas caseiras, resolveram morrer com honra e com dignidade. Sabiam que não resistiriam, que iriam morrer. Mesmo assim, resistiram durante 28 dias até o gueto cair. Foi o gueto de Varsóvia o estopim para o levante de outros guetos. Senhores, hoje o povo judeu no mundo inteiro reverencia a memória dos que morreram no Holocausto. E por que recordar? Afinal, lá se vão 60 anos. Recordar para que jamais aconteça o horror do Holocausto. Recordar para pedir pela paz neste mundo, que haja mais entendimento entre os povos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o vereador Márcio Pacheco, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, caros colegas, nobres vereadores, em primeiro lugar, muito me honra tomar esse momento na tribuna para expressar uma alegria também como católico num dia importante para toda a humanidade, dizer o nome do nosso querido e próximo e atual Papa Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger, que tem a missão de continuar nos passos do Papa João Paulo II a proliferação da paz na humanidade. Então, como católico, como também homem público que deseja o bem comum, né, toda a nossa alegria pelo pontificado de Bento XVI, nosso Papa. Essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar, presidente. A segunda questão, muito importante, é que ontem, presidente, eu estive em Brasília, porque aconteceu ontem a assinatura de um convênio muito importante para
para o país, para todas, principalmente para as capitais, e depois esse convênio será expandido também para os demais municípios do país. Foi assinado um convênio chamado ProJovem, uma assinatura muito importante. É um programa nacional de jovens que estará funcionando a partir da presente data, implantado em todas as 26 capitais do nosso país. Em especial, ontem, haviam 10 capitais recebendo e assinando este convênio na presença do senhor ministro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A minha presença, presidente, se deu por conta da Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude aqui na Câmara dos Vereadores, a qual presido. E como presidente dessa comissão, fiquei muito feliz em estar lá, participando desta cerimônia, dessa solenidade, vendo a importância de um programa como esse para a juventude aqui no município do Rio de Janeiro, e ver isso sendo implantado aqui no município é nosso compromisso. E também, como objetivo, o escopo principal da Comissão Especial de Políticas Públicas da Juventude, o objetivo principal dessa comissão é um levantamento, uma pesquisa dos programas que estão sendo implantados no município, no âmbito federal, no âmbito estadual e também no âmbito municipal. É do nosso extremo interesse estar lá para ver, conhecer o programa e divulgá-lo, se assim, se entendermos todos que é um programa que vem de encontro com o benefício junto aos jovens aqui da nossa cidade. Eu também lá estive nesta reunião porque o senhor vice-prefeito Otávio Leite, representando o senhor prefeito César Maia, assinou o convênio pela cidade do Rio de Janeiro e também falou da importância que é um convênio como esse para a juventude no município do Rio. E lá estava também o senhor secretário municipal de assistência social, o senhor Marcelo Garcia, que também muito interessado, porque nessa secretaria está toda a movimentação jovem hoje do município, muito interessado no papel que esse convênio terá para os jovens do município, fez ali um bom trabalho. Quero aproveitar essa tribuna para parabenizar a procedência, o interesse e a maneira com que o senhor Marcelo Garcia, que é secretário municipal de Assistência Social, tem se colocado a respeito dessa tão importante porção da nossa comunidade, que são os jovens, em especial os jovens adultos que estão começando o seu trabalho. Ao ver esse projeto, presidente, me faz pensar também na importância que nós temos hoje para avaliarmos a situação do jovem no município do Rio de Janeiro. Entre os 18 e 24 anos, nós temos ali 5, 6 ou 7 anos, em que nesses 5 ou 6 ou 7 anos, são exatamente os anos em que um jovem toma uma decisão de vida, ou, em sua maioria, pode delinear uma caminhada para o sucesso ou uma caminhada para a derrota. E o que nós vemos hoje é que, na falta de políticas públicas para a juventude no país, para o jovem que está nesta faixa etária de 18 e 24 anos, nós temos visto um jovem que está indo para o outro lado da fronteira, um jovem que está sendo chamado pelas drogas, chamado pela prostituição, chamado pela vida no crime, chamado pela vida longe dos ideais que nós temos que ressaltar aqui. Então, o nosso papel nesta comissão, presidente, na Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude, será fazer um levantamento e, em todos os níveis, ressaltar a importância de programas como esse,
Por isso, eu quero também aproveitar, a despeito de partidos, de movimentações partidárias, a despeito de qualquer ideal político, nós temos aqui um compromisso com a juventude. E, portanto, eu quero parabenizar, inclusive, este programa nacional do governo federal, que vem de encontro à nossa expectativa, um jovem melhor e uma sociedade melhor. Então, este programa Pró-Jovem, eu estive com o secretário nacional da Juventude, estive também com o ministro Luiz Dulce, manifestei a ele o meu carinho, tive a oportunidade de parabenizá-lo pelo projeto, mas sem dúvida vi ali uma iniciativa pluripartidária, que não é uma atitude de governo, e sim de Estado. Aproveito aqui a presença do nobre vereador Edson Santos, para dizer que estive ontem, vereador, no Palácio do Planalto, e acompanhei a assinatura do projeto Pró-Jovem, que muito me alegrou pelo fato de ver um programa de governo pluripartidário, que estivemos ali reunidos muitos prefeitos de outras cidades, de outros partidos, com ideais que convergem para o mesmo lado. E isso é muito importante para o país. Luiz Carlos. Presidente. Presidente. Microfone. Já está. É que estava sem som aqui. A parcial que o... Concedo a parte, vereador. O vereador Márcio Pacheco, eu quero dizer que concordo com Vossa Excelência na expectativa de ver implantado esse projeto Pró-Jovem, que visa assistir ao jovem na faixa de idade, não sei se de 16 ou 18 até 24 anos. E é um programa que, como Vossa Excelência coloca, é um programa com uma política visando implantar uma política de Estado voltada para a juventude. Tanto que esse programa será implantado primeiro nas grandes cidades e de acordo com o que determina a lei orgânica da assistência social, as prefeituras terão um papel fundamental no sentido de construir toda a infraestrutura e de profissionais que darão consequência ao que está inscrito no Pró-Jovem enquanto política para a juventude. Eu estive com o Beto Cury, que é o secretário nacional de Juventude, algumas semanas atrás, estive conversando com ele, ele vai estar aqui no Rio de Janeiro, e eu fico feliz que Vossa Excelência, um vereador do PSC, esteja dando esse depoimento a respeito de uma política do governo federal que visa resgatar a imensa dívida social que esse país tem para com a juventude, em particular com a juventude trabalhadora. E com certeza, no curso da implantação desse projeto, nós estaremos juntos no sentido de fortalecer e de exercer o nosso papel de fiscalização, a fim de que esse projeto cumpra efetivamente com os seus objetivos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer, vereador, pela sua colaboração, sua parte, dizer que a nossa participação nessa Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude vai precisar muito da sua colaboração, da sua experiência com a juventude, e dizer que são louváveis aqueles que hoje se interessam exclusivamente em defender, a despeito de qualquer ideologia, em defender o interesse e o bem comum. E nós, o que eu vi ontem no Palácio do Planalto, o que eu vi ontem em Brasília, foi realmente uma nova história. Me surpreendeu bastante, porque eu percebi uma iniciativa do próprio governo federal e dos outros e dos demais prefeitos que ali estavam, e que muitos ali não faziam parte da base do governo federal. Vou citar como exemplo o vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que representava o senhor prefeito César Maia, que estava lá, e eu quero ressaltar, inclusive, lendo aqui, quando o ministro Luiz Dulce pediu para que os prefeitos fizessem
através de decreto e medidas, fizessem uma comissão com o seu secretariado para começar a implantar o projeto, o senhor prefeito César Maia já tinha feito isso através de decreto. Estou aqui, e o vice-prefeito Otávio leu isso, inclusive. O prefeito César Maia se antecipou numa iniciativa para que um projeto, o ProJovem, fosse já instalado na cidade do Rio de Janeiro. Então, está de parabéns essa iniciativa, mostra um interesse pelo bem maior, que é a juventude, tanto do governo federal, tanto do governo municipal, e o nosso interesse aqui, presidente, será a fiscalização e o apoiamento em iniciativas como essa. Eu quero terminar, presidente, apenas citando recentemente nós ouvimos uma notícia de que, através do governo federal, teria saído uma nota a respeito de que o Ministério da Saúde havia criado normas para escolher que pacientes deviam ou não ser atendidos nas unidades de terapia intensiva, como se aquilo fosse uma escolha, enfim. Eu quero dizer, presidente, eu estou aqui com um e-mail nas mãos e com algumas informações, só para ressaltar que eu fiquei muito feliz hoje quando recebi uma notícia de que o governo federal também cedeu a uma pressão popular e não cometeu esse grave crime que seria, entre aspas, uma espécie de eutanásia, escolhendo os pacientes, o Ministério escolhendo pacientes que deveriam ser atendidos com mais prioridade, tendo prioridade no seu atendimento. E como também membro da Comissão de Direitos Humanos, não poderia deixar de destacar a importância de ter que o governo federal, através do Ministério da Saúde, voltou atrás numa decisão que seria uma decisão ruim para todos. Presidente, mais uma vez agradeço e me dirijo aos católicos, a toda a humanidade, né? E nós temos o Papa Bento XVI para a Igreja e para toda a humanidade. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o vereador Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. A respeito da discussão que estava se tratando aqui, eu acho que é muito importante, né, que segmentos da sociedade que durante muito tempo foram reprimidos, durante muito tempo tiveram à margem do processo político, comecem a ganhar cada vez mais espaço na estrutura de poder e conquistar, assim, cada vez mais políticas públicas voltadas para a sua inserção. Hoje a gente não poderia deixar de lembrar, é um dia muito importante porque hoje comemora-se o Dia do Índio. O Dia do Índio que tem sido esquecido e que eu acho que é uma lembrança muito importante quando a gente vai ver como é que se deu o processo civilizatório aqui no nosso país. Eu acho que o que se chamou de processo civilizatório, né? O professor Darcy Ribeiro sempre nos ensinou, dizia que o nosso país sempre foi um moinho de gastar gente. Primeiro a gente gastou os índios, depois a gente gastou os negros e hoje a gente gasta os pobres indiscriminadamente, sejam negros, índios, pardos e até brancos. Eu acho que a falta de políticas públicas para esses setores, né, na verdade se traduz na falta de uma política pública ainda maior. Se traduz na falta dos investimentos que deveriam ser feitos, independente mesmo da condição racial, de gênero, de idade. Não pode existir política pública mais voltada para o índio, para o negro, para o jovem, uma política pública que inclua mais do que uma política efetiva de educação, né? Eu acho que hoje é um consenso nacional que só a educação é o caminho que pode levar o nosso país ao desenvolvimento, que pode trazer uma qualidade de vida maior para a nossa população. E durante todo esse período, né, depois de a gente gastarmos, exterminarmos os nossos índios, expulsá-los das suas terras,
né? Tudo em nome de um processo civilizatório que matava à custa do dinheiro, à custa do enriquecimento das metrópoles. Depois fizemos o processo de escravização dos negros, um processo que até hoje não foi resgatado. A nossa dívida com os afrodescendentes no país é uma dívida que, durante muitos anos, mesmo com políticas que busquem incluir os negros, com ações afirmativas, como é a questão das cotas, e não só nas universidades, mas cotas nos serviços públicos, cotas nas empresas privadas, ainda assim vamos demorar muito para fazer as grandes conquistas. Porque um dia, quem sabe um dia, a gente vai ter a possibilidade de não precisar mais dessas políticas para resgatar os desiguais. Um dia, quem sabe, a gente vai prescindir de políticas emergenciais, né, quando a gente resolva solucionar de fato os problemas que afligem todas essas populações. Então, acho que existe um clamor por maiores investimentos nessas áreas. Eu acho que é muito importante que o governo faça programas como o ProJovem, né, que se dedique, né, que reconheça a dívida que tem com o jovem brasileiro. Mas não há programa mais importante para o jovem brasileiro do que uma educação de qualidade. Não há um programa mais importante do que um orçamento farto no Ministério da Educação. E, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Confesso que a gente participou das primeiras discussões do projeto, nas suas sessões estaduais. Talvez a sessão que mais impulsionou a criação da Secretaria Nacional de Juventude tenha sido a sessão do Maranhão, onde a juventude do PDT comanda a questão da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Juventude de São Luís, e que impulsionou verdadeiramente a criação da Secretaria Nacional, mas que nós fomos ficando descrentes dos seus resultados efetivos, visto que não tem uma política mais efetiva realmente, uma política que trava resultados mais sérios para o jovem no Brasil. Porque, vamos lá, como é que a gente vai criar um programa de primeiro emprego se a política econômica que o governo produz é uma política que não cria mais postos de trabalho? Se você vai dar os postos para o jovem, então você vai estar desempregando o pai de família. Então, acho que é aquela história do cobertor curto, né? E não acho que seja essa a grande solução. Eu acho que era importante a gente ter um novo rumo, né? A gente ter uma nova proposta, principalmente na política econômica do governo, uma proposta que não contingenciasse tanto os gastos sociais, que parasse um pouco com esse moinho de gastar gente, que hoje já não fornece mais nem mão de obra barata, hoje está excluído, está sendo chacinado nas periferias dos grandes centros, está sendo excluído na prisão. É importante a gente saber que a grande massa da população carcerária hoje é composta por jovens de menos de 24 anos. Então, eu acho que uma política pública verdadeira para a juventude, uma política verdadeira, né, para o índio, uma política verdadeira para o negro, é uma política que transforme profundamente essa realidade social, né, uma política que dê um outro encaminhamento para o nosso país, que busque sustentar ele de verdade com programas efetivos que já foram comprovados em outros países. Todos os países que se desenvolveram no mundo, em algum momento da sua história, preocuparam com a educação dos seus povos. Foi assim no Japão, que fez um crescimento espetacular, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Inglaterra. Todas essas crianças passam pelo menos 8 horas por dia no colégio. E eu me pergunto, será que a criança brasileira ela é tão especial, ela é tão inteligente assim, que ela pode prescindir de mais 4 horas, porque a criança brasileira passa no máximo 4 horas na escola? Uma parte? Por favor. Eu gostaria de salientar, inclusive concordar com Vossa Excelência, quando traça um objetivo de uma assistência integral à nossa criança e ao nosso jovem. Acho que esse é o objetivo que a gente deve perseguir no Brasil. Vossa Excelência também citou a questão econômica como um elemento fundamental no sentido do oferecimento de oportunidades de forma sustentável para o nosso jovem, principalmente o jovem trabalhador, o jovem de comunidade carente. Concordo com Vossa Excelência e quero dizer que há um esforço no sentido de ter um crescimento econômico de forma sustentável no nosso país.
Quero salientar a Vossa Excelência, quando faz comparações com países como o Japão, a Inglaterra, há uma diferença fundamental, que esses países estavam dentro do eixo de interesse do capitalismo, principalmente no pós-guerra. Foi construído, inclusive implantado, um plano chamado Plano Marshall, de reconstrução da Europa e do Japão, com o objetivo de fazer com que esses países não aderissem ao sistema emergente, que era o sistema socialista. Daí, né, o aporte de capital que foi efetivamente colocado na Europa e no Japão. No caso dos Estados Unidos, foi o grande beneficiário também do pós-guerra, né? É o país que participou da luta pela derrocada do nazifascismo e usufruiu da derrocada do nazifascismo, como é um país que não sofreu agressão à sua indústria, enfim, estava em condição de não só retomar o seu crescimento, mas ajudar na retomada do crescimento dos países capitalistas de então. É evidente que tudo isso tem uma diferença fundamental com o Brasil, que é periférico dentro do mundo do pós-guerra e ainda é periférico no mundo de hoje. Acho que esse é um debate que a gente precisava exercitar aqui, não, vereador Brizola, a fim, inclusive, de reconhecendo a necessidade, não abandonando a nossa utopia de ter uma pátria efetivamente igualitária, né, e que trate o trabalhador com carinho, mas a gente reconhecer também os nossos limites e os caminhos que temos a percorrer para que isso seja uma política sustentável ao longo do tempo, tendo o Estado brasileiro a soberania necessária para garantir a sua sustentabilidade. Sem dúvida, eu concordo profundamente com o que disse aqui o nobre vereador Edson Santos. Eu acho que a gente tem que buscar esses caminhos para efetivar. Agora, existem situações também que são semelhantes às do país e houveram esforços, né, na área de educação. Você teve países que não estavam diretamente envolvidos no processo da guerra, principalmente os países nórdicos, né, que adotaram uma política de bem-estar e que superaram e hoje dão exemplos em qualidade de vida, em índices de desenvolvimento humano, a partir de um projeto de educação sério, a partir de um projeto de educação consistente. Eu não posso deixar de me esquecer. Hoje é um dia muito importante, o 19 de abril, porque além de ser o dia do índio, hoje seria aniversário, talvez, do maior presidente que o país já teve, que era o presidente Getúlio Vargas. Né? Foi através do governo de Getúlio Vargas que os trabalhadores conquistaram praticamente todos os direitos que têm hoje disponíveis, né? Que eles podem usufruir, que eles podem ter acesso. Foi com o presidente Vargas que a questão trabalhista deixou de ser caso de polícia. Né? Antes do presidente Vargas, é importante lembrar, greves, manifestações, reivindicações por salários eram tratados no Código Penal, eram reprimidos pela polícia. Foi ele a pessoa quem criou a Justiça do Trabalho. Foi ele quem criou a Previdência Social. Os trabalhadores, depois de uma certa idade, quando não tinham mais condições de trabalhar, ficaram relegados à própria sorte. E foi preciso fazer um grande enfrentamento, vereador. Um grande enfrentamento para se fazer isso. Foi preciso romper com o ciclo da chamada política do café com leite, né? Que ora botava um de Minas, ora botava um representante de São Paulo, e aquela oligarquia ia dominando o nosso país, ia massacrando a nossa massa de trabalhadores, ia tornando o nosso país um país atrasado, porque inibia o crescimento industrial. Antes de Getúlio Vargas, esse país era um país agrícola, e só após a passagem do presidente Vargas é que a gente teve o impulso para a industrialização. Foi ele quem criou as estatais, que o que seria do nosso país hoje se não fossem as estatais criadas pelo presidente Vargas? O que seria hoje do Brasil sem a Petrobras, eu me pergunto. Então, eu acho que esse é um grande exemplo, né? Eu acho que esse é um grande exemplo de coragem, de defesa dos interesses dos trabalhadores, principalmente. A gente entende que o mundo mudou muito, a gente entende que as relações de poderes hoje são muito mais complexas, mas eu acho que tem que ser louvado um esforço desse grande brasileiro, que jamais pode se apagar da memória de qualquer homem público que visa, acima de tudo, o interesse dos menos favorecidos. Né? A imagem do presidente Vargas é uma imagem que até hoje é cultuado como o presidente mais querido entre os brasileiros.
Mais de 50 anos após a sua morte, né, o presidente Vargas mora no coração dos brasileiros, é o presidente mais popular de toda a história brasileira. E, sem dúvida nenhuma, o presidente que mais realizou, principalmente pelos brasileiros, principalmente na busca. O presidente Vargas dizia uma coisa assim, ele dizia que sem desenvolvimento econômico não vai haver justiça social. Agora, o desenvolvimento econômico ele só se alcança com soberania. E talvez seja esse o elemento que está nos faltando. Talvez seja esse o grande elemento, o interesse nacional, que tem sido tão negligenciado nos últimos anos. Eu não vou me alongar muito, acredito até que o presidente já foi muito gentil comigo, eu já devo ter esgotado o meu tempo, mas eu acho que era importante fazer esse registro hoje aqui, desse dia importante, o Dia do Índio, né? Desse processo, uma população tão massacrada no nosso país, e sem dúvida nenhuma fazer a lembrança do saudoso presidente Vargas, né? O presidente que mora no coração dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão está suspensa até às 15h40. Tranquilo? Está reaberta a sessão, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada, não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até as 15h40, até as 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Não, pode levar. Requerimento de autoria do vereador Edson Santos. Aqui a mesa diretora da forma regimental, os termos do artigo 116 e 119 do regimento interno, com a ressalva contida no precedente regimental número 15, primeira sessão legislativa, seja constituída comissão especial composta de 5 membros para, no prazo de 120 dias, realizar estudo e levantamento das leis municipais que não vêm sendo cumpridas tanto por particulares quanto pelos poderes públicos e propor soluções para o problema. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Fernando Guzmão. Requer a mesa diretora na forma regimental, retirada da pauta do dia do PL 2246, 2004. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O som está ruim, tá? Requerimento de autoria do vereador Luiz Humberto. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, no dia 20 de junho de 2005, para a realização de solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto Roberto Mário da Silva Vasconcelos. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Tereza Berg. Requer a mesa diretora da forma regimental, seja concedida, pós-mortem, a medalha de mérito Pedro Ernesto ao embaixador Sérgio Vieira de Mello. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Cláudio Cavalcante. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, no dia 25 de maio, 18h30, para a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao senhor Francisco Carlos Fernandes Ribeiro, Chiquinho do Atacadão, prefeito do município de Araruama. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Edson Santos. Requer a mesa diretora da forma regimental, sessão do plenário, dia 26 de abril, 18h30, para a realização de solenidade de entrega ao título cidadão carioca, a senhora Caneco e Queda. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Esse som é muito ruim, Tânia. Eles não conseguem dar jeito nesse som. Requerimento do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. É que a mesa diretora de forma regimental seja concedida o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Instituto de Gerontologia da Universidade Cândido Mendes. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Aqui a mesa diretora de forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Cláudio Rosa Fernandes, coronel do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Aloysio Freitas. Aqui a mesa diretora de forma regimental, a sessão do plenário, dia 29 de junho, 18h30. Solenidade, comemoração, aniversário da Fundação Corpo Bombeiros. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão. Requer a mesa diretora de forma regimental. Chama o Guaraná ali. Sessão do plenário no dia 30 de junho, 18h30, para a realização de solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao doutor Hermógenes Petean Filho. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dionísio Lins. Requer a mesa diretora de forma regimental. A concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao desembargador Silvio Teixeira Moreira. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a pauta do prolongamento, passa a ser ordem do dia. Está muito ruim esse som. Guaraná? Não, o Felipe veio. O que é? Quem é que vai? 10 minutos. Procederemos agora à eleição dos membros para a composição da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Sá. Eleição para preenchimento da vaga existente na Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. A presidência esclarece que no processo de votação para a escolha do membro que comporá a Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência serão seguidos os trâmites dos artigos 60 e 275A do Regimento Interno. Assim sendo, não poderão concorrer com base no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno os senhores vereadores Ivan Moreira, presidente. Leila do Flamengo, primeira vice-presidente. Edson Santos, segundo vice-presidente. Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário. S. Ferraz, segundo secretário. Verônica Costa, líder do Bloco da Frente Parlamentar por um Rio Mais Feliz. Paulo Serri, líder do Partido da Frente Liberal. Lucinha, líder do Bloco Parlamentar Alternativa Rio. Stepan Ercesian, líder do Bloco Parlamentar Rio Democrático. Eles não conseguem deixar isso de um dia para o outro. Todo dia um chega lá e mexe, pô. Os partidos que possuem apenas um representante poderão concorrer, mesmo ocupando a liderança de seu partido, com base na aplicação da interpretação fixada pelo senhor presidente no processo Câmara Municipal número 1773/99. Nos termos do artigo 275A do Regimento Interno, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseja votar. A presidência lembra que o número a ser registrado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação.
presidência suspende os trabalhos por 5 minutos para que as senhoras e os senhores vereadores possam equacionar e indicarem os membros que comporão a mencionada comissão. Está suspensa a sessão. Das vagas, né? Ou melhor, das vagas, que elegerá os 3 vereadores mais votados. A presidência, mais uma vez, esclarece que não poderão concorrer, com base no parágrafo 2º do artigo 58 do Regimento Interno, os senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Leila do Flamengo, vice, primeira vice, Edson Santos, segundo vice, Luiz Carlos João, primeiro secretário, S. Ferraz, segundo secretário, Verônica Costa, líder do Bloco da Frente Parlamentar para o Rio Mais Feliz, Paulo Serri, líder do Partido da Frente Liberal, Lucinha, líder do Bloco Parlamentar Alternativa Rio, Stepan Ercezian, líder do Bloco Parlamentar Rio Democrático. Aí o que eu vou dizer aqui? Melhor ler esse aqui. Que a votação, o que vai usar no painel, porque o Paulo Serri não sabia como era, melhor se eu ler esse pedaço de novo. Melhorou o som? Então, a presidência, mais uma vez, atenta, cada vereador votante registrará no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseja votar. A presidência lembra que o número a ser registrado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação. Os terminais estão liberados. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. Você é o cabeça do bagulho? Não. Ele é o filho meu. O vereador deverá, primeiramente, registrar sua senha, para que, posteriormente, vote no vereador desejado. Bota no Guaraná, 19. Tô com 3 votos aí. Para ser presidente ou para ser o quê, tu? Não, presidente eu não posso, porque eu já sou presidente de hoje. Eu voto você para quem, então? Você vota para eu ficar na comissão.
Vereadora Rosa. Rosa. Vereadora Andréia. Ela votou no... Não. O sistema vai acusar os mais votados. Não tem como aparecer mais. Vou encerrar. Senhoras e senhores vereadores, Dionísio Lins, doutor Adilson Soares, doutor Carlos Eduardo, Jerominho, Sueli Verônica Costa. Vou encerrar. Presentes e votando 38 senhores vereadores. Vereador Jorge Mauro obteve 18 votos. Vereador Vanderlei Mariz, 14 votos. Vereador Guaraná, 6 votos. São os membros escolhidos e eleitos para a Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, que deverão se reunir para a instalação da respectiva comissão para a escolha presidente, vice-presidente e vogal. Palavra pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Som. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria, em nome da bancada do PFL, parabenizar a criação da formação dessa comissão permanente e passar para os nobres colegas a decisão da grande maioria dos vereadores. Tendo em vista a criação de uma nova comissão, que irá agora se organizar para desempenhar um papel importante nessa casa, decidiram os vereadores que nessa comissão, em excepcionalidade, terão 3 companheiros que desempenharão o papel de suplente, apesar de não existir essa figura nas comissões permanentes, eles desempenharão esse papel, que serão os vereadores Caiado, Lilian Sá, Márcio Pacheco. Pela ordem. E por decisão da bancada do PFL, Pela ordem, essa comissão, que tem duração de 2 anos, será por rodízio. No primeiro ano, Vanderlei Mariz, e no segundo ano, o vereador Carlos Caiado. Muito obrigado.
Vereador Edson Santos. Senhor presidente, no que pese o tamanho da bancada do PFL, a consideração que os vereadores do PFL têm dos demais vereadores dessa casa, o encaminhamento da bancada do PFL, através da vereadora Rosa Fernandes, não procede até que haja uma modificação no regimento interno dessa casa. Eu entendo que a comissão permanente terá a composição de 3 vereadores que, no âmbito interno, farão a eleição para presidente, vice-presidente e vogal da mesma comissão. Eu sinto pelos vereadores que tinham interesse e vontade de participar dessa comissão, não conseguiram os votos necessários para tal e deverão aguardar uma nova eleição de comissão permanente para poder se habilitar a compor a dita comissão. Embora a bancada do PFL tenha um peso considerável nessa casa, nem tudo que os companheiros desejam pode tornar-se realidade. Vereadora Rosa Fernandes. Pela ordem. Eu queria esclarecer ao vereador Edson Santos que esse foi um acordo entre os 3 blocos da casa e não serão suplentes. Eles desempenharão o papel junto à comissão permanente. E no próximo ano haverá uma nova votação, conforme determina o regimento, e eu estou registrando, em nome da bancada do PFL, a intenção de, no próximo ano, o companheiro Carlos Caiado fazer parte da comissão. É um registro que fazemos, cumprindo o regimento literalmente, mas deixando registrado a intenção dos vereadores que se pronunciaram na sala inglesa em relação à questão dessa nova comissão. Entendendo que o vereador Edson Santos tem toda a razão no que diz ao regulamento, ao regimento da casa, a figura de suplente não existe, mas existiu a intenção e a boa vontade desses 3 companheiros acompanharem de perto o trabalho da formação dessa nova comissão. A figura de suplente não é uma figura oficial, e sim uma figura de apoio criada por esses 3 vereadores que estarão juntos desempenhando, junto com a comissão permanente, a formação dessa nova comissão. Pela ordem, vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que até foi um acordo a ser muito importante hoje que nós fizemos na casa, assim, tão rápido, para se constituir uma nova comissão permanente. E eu acho que o vereador Edson Santos tem razão, porque a lei não regulamenta que tem que ter os suplentes. Mas como houve um acordo entre os 3 blocos, nós achamos por bem encaminhar à presidência que vai haver, na realidade, os suplentes, a participação desses suplentes com a integração dos membros dessa nova comissão. Então, eu acho que o acordo foi perfeitamente bem esclarecido e estamos aí para ajudar esse vereador nessa nova função, que é de uma comissão muito importante para essa casa. Muito obrigado. Tramitação, expressão, regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 100 de 2005, mensagem 7 de 2005, de autoria do Poder Executivo e Tribunal de Contas do Município. Para encaminhar. Que altera as leis número 2068, de 22 de dezembro de 1993 e 2155, de 30 de maio de 1994, relativas, respectivamente, aos sistemas de controle interno e externo do município do Rio de Janeiro e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar, nobre vereador, líder do governo, Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores servidores que ocupam as galerias, esse projeto de lei 100/2005, originário da mensagem 7 de 2005, ele visa conter a evasão de profissionais qualificados do Tribunal de Contas do município.